Boa tarde, pessoal. O que mais é possível para hoje? Eu sou a Maqueles Medeiros, facilitadora de qualidade de vida. Estou falando com vocês aqui de Porto Alegre. Coloquei esse filtro super ultra mega brilhante. Nada como um filtro brilhante para a gente falar de uma ferramenta quântica chamada Axis Facelift, que é uma ferramenta que, através de toques suaves na pele, a gente vai liberando julgamentos e acessando mais do nosso brilhantismo, né? Que é aquele brilho que só tu tem, que só o teu ser tem, e que muitas vezes tu acaba soterrando esse brilho, comprando tanto julgamento sobre quem tu é, sobre a tua aparência, sobre o que tu pode, o que não pode. Mas hoje eu vim aqui, convidei, né, a nossa querida Lu, que já está aí, né, a Luciana Souza. Ela vai falar hoje para nós sobre a experiência da autoaplicação que ela fez com o facelift. Semana passada ela me convidou para fazer uma live, né, falando sobre a minha experiência do facelift com os meus clientes de geriatria. E aí, no finalzinho da live, ela fala um pouquinho dela. E eu digo, não, 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 para tudo, porque eu tô louca pra ouvir a tua história, mas eu escolho que mais pessoas possam ter esse acesso, né, a qual é a tua história com essa autoaplicação. Porque eu sempre digo, né, eu sou facilitadora dessa ferramenta maravilhosa que é o Access Facelift, e eu sempre digo, né, se autoapliquem, porém, se vocês puderem receber de outra pessoa, é muito mais potente. E eu me auto-aplico diariamente. Só que como eu me auto-aplico e também recebo sessão, às vezes eu não percebo as mudanças que a auto-aplicação proporciona. Então agora, Lu, vou te chamar aqui, ou se tu puder, me manda solicitação para entrar. E nós vamos ouvir a Lu, né? Ela vai contar como é que tá sendo essa grata experiência em se auto-aplicar o facelift energético, o Axis Facelift. Envia aí, já enviou? Como pode ser mais grandioso isso tudo? Ver o que mais é possível. Pessoal que está chegando para a live, Cacá, seja bem-vinda. Podem enviar esses aviãozinhos para que mais pessoas recebam um pouquinho, né, da história da Lu, que eu acho que... Ai, seja bem-vinda, Lu, né? Hoje eu vou deixar tu falar, porque eu tô louca para saber também. Confesso que eu não fui lá olhar no teu perfil, porque eu quero ouvir de ti primeiro, e aí depois sim eu vou querer ir lá ver, né, essas transformações que aconteceram também na parte da aparência. Te apresenta aí para o público, né, para quem for chegando, para quem vai assistir essa live depois. Então, novamente, eu não tô te vendo. Como pode melhorar essa dinâmica, né? Que tá Mas sendo é criado, que eu não tô te possível. vendo. E eu tô num lugar que a internet tá boa, né? Tá tudo preto aqui. Enfim, eu mudei até de lugar. Eu vou fazer aqui fora, aqui na minha varandinha, porque a internet aqui é melhor, eu acho que vai melhorar. O que mais é possível, né? Que Ah, a gente não tá eu tô te considerando. vendo toda linda aí. É, tô desconstruída hoje. Eu não vim com a blusa mais social. Hoje tá um friozinho aqui no Rio. Assim, hoje eu vou. Ganhei esse bico de presente semana passada. Eu falei, tô de Linda, adorei. presente. Mas é possível. Pois é, menina. Então, vamos lá. Facelift, né? Quantos presentes, né? Essa semana é, começou, na verdade, o desafio. O Facelift começou no dia 9 de maio, que é o registro que eu tenho lá no na minha conta aqui do Instagram. E já tem um tempinho, né? Já tem, vai fazer 2 meses, né? Praticamente. E de auto-aplicação. Do Axis eu comecei minha primeira entrada no Axis foi em 2019 com o curso de barras. E desde então eu tenho, sabe, praticamente todos os dias eu tenho me auto-aplicado as ferramentas. Eu vou ter que mudar aqui de. Deixa eu entrar aqui e mudar rapidinho a nossa dinâmica. Desculpa, que a minha irmã chegou de carro e vai ficar um barulho. Vai ficar um barulho aqui de carro de estacionamento. Ô, Fim, entra aqui rapidinho. Dá uma encostada aqui.
Então, assim, sei que você tem um horário com a sua cliente que você já me avisou, então eu já vou dar só um resumão. Facelift é uma ferramenta do Access que trata muito a questão dos sentimentos, dos sentimentos, emoções presos no nosso colo, no nosso pescoço, cabeça, né? E tem todas as posições quando nós fazemos o curso, de posições que podem ser prováveis, né? Mas o corpo pode requerer outros locais para a autoaplicação. E nesses dias, né, eu passei por alguns. Fiz umas escolhas interessantes e o corpo pediu muito. Eu perguntei, corpo, qual é a contribuição que você requer? Facelift, facelift, facelift. E comecei a fazer, auto-aplicar a ferramenta. E quando eu comecei a auto-aplicação do facelift, eu tive, na verdade, lá no meu Instagram, no destaques, o resumo foi muito do meu pescoço. Deixa eu só abaixar aqui. O meu pescoço, ele era muito marcado, mas eu não tinha consciência de o quanto ele era marcado, com marcas muito profundas, muito. E o sucesso que eu comecei o desafio, comecei a vir o projeto, né, veio, né, a entidade projeto veio, bota o nome do desafio Facelift, eu coloquei, foi por conta do pescoço. Começou na questão da fala, de falar, né? Agora eu tô falando pra caramba, tô fazendo muita live, mas eu digo que não é só questão de você falar, de você fazer lives, de eu me achar mais bonita, ou a questão agora é autoestima. As pessoas vão olhar e vão falar assim, poxa, mas você não é feia, sei lá, eu não sei por que você se achava feia. A questão não é a estética em si. Isso foi só um ganho, né, secundário que eu estou tendo. Porque é muito, gente, é muito além de um processo energético estético. Não tem nada Deixa a eu, ver com deixa eu te fazer uma pergunta. Tu escolheu fazer no pescoço ou foi o teu corpinho que pediu? Como é que tu chegou nessa escolha assim de aplicar mais no pescoço? Como foi isso pra ti? Então, o corpo, né? Eu fazendo perguntas, né, de qual seria o processo, que eu tenho uns 13 processos corporais aqui. Eu não tenho 3 dias de corpos, mas eu tenho uns 13 workshops. E no caso, eu perguntando para o corpo, né? O barro eu já tinha feito bastante, né? Quando não tem pessoas, eu auto me aplico, enfim. Mas eu perguntei, o corpo estava pedindo algum processo corporal. E eu perguntei, né? Abaixei as barreiras, eu, corpo, por que você escolhe receber? Ele foi muito sucinto, facelift. E foi uma das ferramentas que eu menos usei durante esse período de Olha 5 só. anos. Né? Eu usei muito pouco. E eu tinha muitas questões de julgamento. Nossa, muitas, 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 né? E o corpinho pediu. E nossa, quando o corpinho pediu, então tá bom. Não precisei ficar botando a mão no corpo. A mão já veio, blaft, colou aqui. E colou. E colou que eu não. A gente que faz o processo corporal sabe que a mão, tipo assim, cola, aquela Ou energia, ela fica ali pode melhorar, até né? até ela dissipar. E aqui, menina, colou. E eu fiquei fazendo, fazendo, e não fiquei me olhando no espelho. Do dia primeiro até Uhum. o dia 8. Um dia eu fui tirar uma foto, assim, despretensiosa, fui tirar uma foto. Quando eu fui olhar meu pescoço, as marcas estavam muito amenas, muito amenas. Falei, Olha gente, só. o que eu fiz diferente? Aí, facelift, eu, meu Deus, comecei a gravar aqui no Instagram. Aí eu fiz uns vídeos, né, que tem lá no meu destaque. Eu, meu Deus, a diferença. E só o fato de eu ter gravado aquele vídeo que eu tô, meu Deus, que tem lá no destaque, eu já estava diferente, porque eu tinha um bloqueio absurdo, enorme, com várias questões de aparecer. Aham. Mas não é questão de vergonha. Todos os implantes distratores que a gente tem, que a gente já sabe, né? Que fúria, né? Sim. Raiva, essas coisas todas, esse lixo todo. E isso foi tratando de dentro para fora de uma forma tão rápida, mas é muito rápido. Esse pulo, eu digo que é o salto quântico que eu tô dando, que eu dei, foi após o facelift. O Barras, ele trata os pensamentos. É maravilhoso, eu não deixo nunca de correr minhas barras. Mas o facelift, para a questão de você acessar o teu saber, a tua potência, foi com essa ferramenta. Porque cada energia eu percebo ela de uma forma diferente, né? Você tem, tipo, aquele do Invocação da Raiva. Ele tem uma frequência diferente, né? Você tem MTVSS. MTVSS, se eu fizer de noite, eu vou ficar lavando aqui o banheiro 3 horas da manhã, porque ele me deixa acesa, né? Eu não
consigo, é muita Sabe energia para você que aplicar no. sabe que eu sou facilitadora dos processos corporais, né? Eu tenho, e aí a cada manual a gente renova. O Gary vai percebendo que existem mudanças no planeta e ele vai criando os processos conforme as energias que o planeta e os corpos estão requerendo naquele momento. Então, sei lá, são mais de 60 processos. Agora eu vou te dizer, Lu, o processo que eu mais me auto-aplico é o facelift energético, porque o que eu percebo são mais de 60 energias. Então, assim, ó, tu toca o corpinho sabe o que ele está precisando, o que ele vai receber dentre aquelas energias que estão ativadas ou que estão sendo eliminadas, enfim. É muito grandioso. E eu achei legal tu trazer isso, assim, ó, de tu, tipo, colou a mão no pescoço, na garganta e percebi que era ali e fui. Eu vou usar essa live aqui como material para minhas classes, do tipo assim, gurias, vão lá e assistam. Porque o que que acontece? Eu falo gurias porque a minha grande demanda são mulheres nas classes, né, de facelift. Mas para os homens também serve, porque afinal de contas, todos temos corpos, né? E esses processos são para os corpos. Porque às vezes as gurias me dizem isso, mas Maqui, basta ir lá tocar, qualquer lugar. Porque na classe a gente ensina aquele protocolo, né, de posições sugeridas. Só que não, o nosso corpo tem uma consciência. Ontem ainda teve aqui o presentear e receber aqui no espaço, né, que eu faço toda segunda-feira. Aí a aluna que fez a classe de facelift no sábado comigo veio para fazer essa troca, né? E aí ela disse assim: ai, meu marido tá com dor lombar. E eu disse assim: tu não aplicou o facelift direto na lombar dele? E ela, mas eu poderia ter aplicado só na lombar. Daí nisso tinha uma outra das gurias aqui, que é a Fernanda, que tá sempre por aqui. Bah, uma vez eu curei minha dor lombar só ativando 10 minutos com a mão ali em cima da lombar a energia do facelift, porque foi o que o corpo pediu e sumiu a minha dor. Então, é sobre isso, né? Não tem tanta forma e estrutura, gente. Quem tem essa ferramenta pede pro corpo, Nenhuma. faz a pergunta, né? Se não tem essa comunhão, essa conexão tão rápida que nem tu teve, né? De botar a mão ali e sair correndo. Pergunta pro corpo, o que tu quer receber hoje dentro do que eu tenho? O corpo vai vir na cabeça da gente, ou senão tu abre a pastinha, vai cair naquela energia, e encosta e toca. E é tão interessante, eu vou te fazer uma pergunta, porque realmente eu não sei, tá? É para ter clareza. Tu tem alguma questão com tireoide ou não? Questão de glândula, né? Você disse, É, né? Questão de glândula. Olha, o que eu estudei depois, né? Depois eu fiquei curiosa, por que, que a mão rolou muito no pescoço? sim. Primeiro foi por conta das marcas. E o que acontece? Energeticamente, eu tinha algumas questões aqui, né? Eu vim, assim, eu vim de uma energia, né? Antigamente, a Luciana de antes, é muita energia da reação, né? Que até essa energia que descobriram agora das realidades reativas, de alguma coisa assim, parecida. Então, Necessidades assim, a das questão do realidades pescoço. criativas. Pois é, então o que eu percebi a questão do pescoço, eu tive umas questões de impressões magnéticas aqui, né? Então eu tive muitos ataques energéticos, né? Questão até um pouco do escopo da última live, de entidade, a questão de pescoço, muita questão de brigas em questão de com meu falecido pai, de gostar de pegar a mão e meio que ameaçar né? Então, assim, eu tinha muitas as questões com o pescoço, sabe? Então, aí acabou que meu corpo, né, assim, ele teve essa impressão magnética aqui. Por isso que eu acho que eu percebi que a minha mão pegou na questão da glândula. Porque com isso você tem a mão aqui no pescoço, o que você tem? Você não consegue falar, você não consegue se expressar. Eu, na época de escola, eu não conseguia falar muito, na época que eu era criança. Então, eu sempre tive muitas questões com os meus pais em questão de aprendizado, né? Então, assim, enfim, foi muito interessante alguns momentos da minha vida, questão de infância, adolescência. Vim de um contexto religioso, da questão de família, né? Enfim, a qual eu não faço parte há muitos anos. E com a consciência do meu empoderamento hoje, eu percebo isso, né? Ah, Veio essa questão do gritante no meu eu, pescoço por conta disso. e
Eu quero primeiro, assim, ó, de novo, tá? Eu vou te agradecer pela tua vulnerabilidade em compartilhar um pouquinho da tua história, né? Da tua história de vida, dos traumas. Porque às vezes a gente vivencia algum trauma e aquilo fica registrado no corpo, embora não fique no racional da gente. Às vezes a gente não tá consciente do quanto a gente se cala, do quanto a gente tem medo de falar por alguma coisa que a gente vivenciou, né? Tu trouxe essa questão da infância, desse toque no pescoço, que de repente de alguma maneira traumatizou e criou uma memória celular ali e que vai nos bloqueando, né? Vou trazer um outro exemplo, porque eu sou consteladora, né? É muito comum, por exemplo, quando o embrião está lá no útero e que enrola o cordão umbilical no pescoço, são pessoas que às vezes têm dificuldade de se comunicar, se sentem sufocadas. Eu tô falando assim de uma maneira bem genérica e superficial, né? Mas o que que acontece? São pessoas que às vezes calam a sua voz, né? Porque carregam aquela memória. Aí quando tu aplica uma sessão de facelift, por exemplo, ali naquela região, sabe que comigo já aconteceu de ter pessoas que tu não consegue no primeiro momento tocar direto ali no pescoço. Às vezes tu tem que fazer um toque mais distante, um toque mais do lado, até que aquele corpo te permita tocar ali, né? Então, olha como isso é delicado e ao mesmo tempo é nutritivo e generativo essa energia. Porque aí tu vai ali e dentre as energias que tem dentro do facelift, tem uma que é a memória celular, que é para a gente liberar as memórias celulares que ficaram dos traumas, né? Tem uma outra energia que é a soma zero de trauma. Então, o quanto isso pode ser libertador. E outra coisa, né, que tu trouxe, que tu se abriu para fazer live. Tu vê como são as coisas. Vou contar rapidinho a minha história nesse sentido. Eu nunca tive problema de me comunicar. Eu sempre, desde pequena, meu problema na escola, aliás, era esse, né? Quando dava alguma ruim na escola, que tinha que chamar meus pais, é porque a Maquele estava falando demais na hora que não podia. Então, o que que acontece? Mas nem sempre eu tinha uma comunicação assertiva, Lu. Às vezes eu era aquela queridona com os clientes, a mais gentil com os pacientes idosos que eu atendo, com as crianças. Chegava na hora de se comunicar com alguém da família, ou eu Dava... me calava, né? Eu normalmente fazia o quê? Eu me calava, ficava quieta e engolindo, 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 engolindo. E aí, quando eu ia falar, eu não tinha jeito para falar, não tinha trato. Aí eu estourava de um jeito que eu acabava magoando as pessoas. Então era sempre esse 8 e 80. E o que que eu percebi? Quando eu comecei a receber o facelift, a minha comunicação começou a ficar mais assertiva. Eu comecei a perder o medo de falar com os familiares sobre o que eu sentia e ao mesmo tempo falar com jeito, né? Porque eu acho que é importante a gente não engolir sapo, mas conversar com assertividade vai acabar nos levando para um resultado mais próspero e grandioso para todo mundo. Então, eu percebi que eu tive essa melhora também com essa questão da comunicação, né? E eu te perguntei da tireoide exatamente por isso, porque é onde tem essas glândulas, e às vezes poderia ter alguma questão tua, mas como tu disse, não era esse o caso. Agora, é legal quando a gente aplica e aí tu se abre para botar tua voz no mundo, né? Porque eu acho que é sobre Olha, isso, tu sai do julgamento. sim, em uma das energias, um dos desenhos do facelift, uma das energias é partículas de julgamento, né? Então, não tem Uhum. como você se recebe ou você se julga. Não existe, é como dois rios, não tem como, né, água salgada e água doce, é uma coisa só. E é de verdade, é muito real isso que eu estou vivendo. Você estar consciente, é estar presente com o que você é, e mesmo que seja só um grauzinho por dia, é isso que eu tenho feito, né? É 1 grau por dia, né? Faz todo dia, né? Tenta, acessa você todo dia. É isso que eu tenho feito. Então não tem como você, é impossível. Ou você se julga, ou você aceita o julgamento das outras pessoas e você acha que o problema é você e não tem nada a ver com você, é as outras pessoas. Eu achava que o problema era eu. E então você tem que fazer, você tem que se escolher, né? O Access empodera muito a questão da escolha. Tudo é uma escolha. Tudo são dinâmicas que você, ao longo da sua vida, você aceitou. Ninguém te ensina a consciência devia ser matéria de escola, mas não é. Então, Sim, assim, vai carregando todo o lixo do mundo em cima de uma você bagagem, né? e é normal, né? Então, assim, é o que a consciência que veio para falar aqui da live, é assim, uma frase o julgamento é
assassino. Ponto. Você não consegue fazer nada, você não precisa, você não tem que fazer nada com julgamento, você não precisa fazer nada. Ele te mata. Então, assim, ou você se julga e você vai morrendo aos poucos, sem saber quem você é, ou você escolhe, faz uma escolha de estar consciente. Então, é isso que eu tenho feito todos os dias. É escolhas. Todo dia. Mas qual a escolha? Tem que fazer escolhas. Então, essa escolha todo Escolher por dia. si, né? Escolher por si. E escolher, quando engraçado que é o inverso. Não é uma questão de egoísmo, mas quando você começa a olhar para você, a importar-se, quando a gente abre o fundamento, a apostila, ou você pega o livro do Den, o importar-se é diferente. Quando você começa a se importar com você, a não receber julgamento, você não continua espelhando para o outro a mesma coisa que ele traz para você. Então, você é um espelho. Então, você não. Aquela pessoa ela deixa de existir, por exemplo, no seu entorno. Você não fica mais ressonante com isso. Você recebe a energia, você está presente, você não é mais o efeito daquilo, você não é mais empurrado com aquela energia, você está consciente, está presente, mas você não aceita mais. E quando você não aceita mais, não reage mais, aquilo não reflete mais em você. Então, esse importar-se, ele vira automaticamente o cuidado com o outro. Você se importando. Porque você não reflete mais aquilo. Você desliga essa energia toda, essa mentirada toda, você desliga. A pessoa pode até continuar com aquele julgamento, mas ela não fica mais em você. A impressão magnética daquilo, ela some. É meio que mágico, mas ao mesmo tempo é algo meio óbvio, né? É física quântica pura isso, né? Sim, exatamente. Então, eu tenho visto no meu entorno uma coisa que eu tenho dito, desculpa, eu tenho dito muito esses dias. É uma facilitadora que eu vi e ela disse uma coisa muito óbvia, né? Se você não recebe as energias todas, não recebe o presente, na verdade, duas facilitadoras. Se você não recebe, se você não se abre para essas energias todas, você não recebe o presente que a consciência está te dando. Porque a gente tem a questão de achar que a consciência ela vai vir sempre fofa, bonita, a gente sempre é gente boa, a gente se julga como gente boa, energia positiva, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa que eu sempre estou dizendo é positivo, negativo, dá luz. Não existe luz sem só positivo, só negativo. Você vai precisar do joio e do trigo para você colher o trigo. Você precisa do joio. Então a gente não sabe qual é a dinâmica do joio. Tu falou então, a gente precisa. Tu falou uma coisa no começo que eu quero dar uma resgatada no que tu disse, né? Sobre isso, que tu não consegue escolher e se julgar ao mesmo tempo. E tu falou do livro do Den, né? Para quem não sabe, eu acredito que tu esteja falando do Sendo Você Mudando o Mundo, né? Exatamente, foi o que eu pensava. E tem um capítulo ali que é um capítulo que fala sobre gratidão, né? E ele traz nesse capítulo que se a gente não conseguir ser a gratidão com a gente mesma, a gente não consegue ser a gratidão com mais ninguém, com mais nada. E falar, eu sempre digo isso, tá? Que tem duas energias que andam juntas, que é a prosperidade e a gratidão, que não andam de forma alguma junto com o julgamento. Porque onde tem julgamento não cabe gratidão e não cabe prosperidade, né? E talvez seja por isso que, para mim, o facelift energético, falar em facelift energético é falar em gratidão com o corpo, em gratidão em estar vivo, em gratidão em receber de tudo, né? Porque através desse toque a gente aprende a receber um não julgamento. A gente aprende a receber o que é nutritivo, generativo com o corpo. E aí a gente acaba bem o que tu falou, né? Começa na gente, a gente começa a se olhar dessa forma e quando vê, a gente reverbera isso para todo mundo que está ao redor. E aí tu deixa de ser o efeito que tu falou, né? Para ser o convite. Porque hoje eu tô aqui, vocês podem ver, quem parar para perceber essa live aqui de barreiras abertas, que olhar para a Luciana, olhar para mim, vai ver que a gente está falando com muita verdade. Eu recebi facelift ontem aqui na troca, né? Dei classe de facelift essa semana. Hoje à tarde, no final da tarde, eu falei com uma vizinha minha que também tem o facelift, assim, tu não quer vir aqui? Eu disse assim, vou te fazer uma proposta indecente ou mágica, tu escolhe. Não tem uns 20 minutinhos para tu correr 20 em mim, 20 em ti?
né? No dia de hoje, para a gente fazer um pouquinho de facelift. E, gente, eu tenho todas as ferramentas, né, disponíveis do manual atual. E o facelift é uma coisa que eu busco fazer mais seguido, porque eu percebo em mim o resultado. E, de novo, Lu, não é um resultado físico, né? Porque ele é tão sutil que às vezes a gente se olhando todo dia no espelho, a gente não percebe aquela ruga que some, aquele brilho no olhar, mas é aquele resultado de bem-estar, de poder falar aqui com vocês, assim, ó, que nem eu e a Lu, a gente nem combinou direito. Você disse, tá, eu sei que tu vai contar a tua história pra mim, quero que todo mundo fique sabendo dessa tua autoaplicação, mas a gente não criou roteiro. A gente veio aqui botar a nossa voz, né? Contar o que está acontecendo. Isso está disponível para qualquer pessoa nesse mundo, né? Qualquer pessoa tem à disposição essas ferramentas. E o legal é que não é nada invasivo, não é nada químico, no sentido de é toque, gente. Isso se consegue com toque. Está disponível para qualquer pessoa que escolha receber uma sessão ou escolha fazer, né, a classe. E tá aí a Lu contando que tá aí brilhando, né? Eu vejo que tu faz. Esses dias eu tava olhando um videozinho teu, tu lá se maquiando e falando, né? Convidando a gente para começar o dia. E se a gente pudesse esse convite, se todo mundo puder fazer um pouquinho disso, né? Mostrar o seu brilhantismo através de um vídeo, através de um texto, através de um toque, como seria o mundo, hein? Que a gente não, o que que não seria possível nessa realidade se a gente criasse a partir disso, né? A partir dessa autoestima, desse entusiasmo pela vida, entusiasmo em ter um corpo, né? Essa ficha do livro de Sendo Você Mudando o Mundo, essa questão de ser você, para mim isso está caindo agora. Então, assim, 2019, eu tenho 38 anos. Cara, não é nada assim mágico. Até porque você percebe o pessoal do próprio Axis, o próprio Den, de 12 anos atrás, os vídeos dele do YouTube, ele com um casaco preto, todo estranho, e você vê agora ele com as camisas dele, a marca dele são as camisas coloridas, né? E agora ele deixou o cabelo crescer, né? Então, assim, tem a Shannon, o desenvolvimento dela. Então, assim, não é escolha, sabe? Não é a ferramenta não funciona, que assim você. Não, não é questão da ferramenta, é você se escolher e não tem. E tá tudo certo com a ferramenta que você escolhe estar consciente nesse planeta. Porque eu percebo hoje, o Max, a questão é o corpo. A gente tem toda essa historinha na nossa cabeça, você tem barras que você pode estar correndo, mas a questão é o corpo, sabe? Daqui para baixo é uma consciência, é um outro ser. Aqui a mente é só o que as informações que você pegou em algum lugar, e a gente é totalmente psíquico, uns 99% dos pensamentos. Emoções não são nossos. Você roda essa ferramenta básica do curso de barras. O a quem pertence isso, e você ficar naquilo. Cara, aquilo libera, tipo assim, como se tivesse isso aqui de energia, preso nisso aqui. Você começa a fazer um aqui pertence isso. Uou, você tem um acesso absurdo. E é uma das ferramentas, junto com o Facelift, que eu tenho usado pra caramba, mas eu usado muito. É acordar às vezes de madrugada, às vezes eu não tô afim de dormir. Você tá animado. Travou para ti ou travou a minha internet? O que mais é possível? Quem tá aí assistindo sabe dizer qual foi o vídeo que travou? Eu tô aqui. Será que Gente, quem foi que ela tá me vendo? travou? Eu tô te vendo, Eu tô mas tinha te dado uma vendo. travadinha. Deixa eu ver É aqui. muita expansão, hein? Vamos expandir essa internet aí para poder nos receber. É Ah, mas isso que tu muita, muito falou foi ótimo, complicado. sabe, Lu? E a gente tá falando aqui dessa questão, né? Tu trouxe essa autoaplicação de novo, gente. E tu sabe o que que é mais impressionante? Porque eu convivo, pelo menos, né? Essa troca que eu faço toda semana é uma escolha a cada 10 segundos e a cada 10 segundos eu escolho manter, sabe? Porque eu vejo que a gente vai engajando as moléculas do corpo com outro corpo que está na maca e quando vê todo mundo recebe um pouco e expande. E aí ontem me chamou a atenção que uma das colegas disse assim, né? Porque aí a gente chega, faz as duplas ou o trio e, o que que eu tenho, o que que eu não tenho, quais são os processos que eu tenho. Para as minhas alunas eu já criei uma pastinha transparente onde conforme elas vão fazendo os workshops eu digo, vão colocando os processos tudo nessa pastinha para chegar e escolher a partir deixar o corpo escolher, né? Abrir a folha no processo. E aí uma delas disse assim, mas eu só tenho barras
e facelift. E eu disse assim: uau, como assim só tem barras e facelift? Tu já tem muita coisa, porque assim, ó, barras e facelift, só com isso tu muda o planeta. Então, quando eu Tem falo. que te ver, né? Praticamente. E aí eu disse assim, ó, como é importante, né? A gente está vindo aqui para fazer um convite para quem nunca recebeu, dizer que para receber é só agendar uma sessão com algum praticante. Eu vou estar dando outra classe, vou facilitar a classe agora esse sábado, de novo, de facelift, só porque eu gosto e porque eu posso, né? Então, se alguém quiser participar dessa classe, me chama, vai ser sábado agora. Mas o que eu quero dizer assim, ó? A gente tem muita gente que tem e não usa, que nem tu disse, né? E não é julgamento, mas é só pra gente trazer a percepção e fazer um convite. Como seria usar se tu tem? Brinca, faz esse desafio que a Lu fez. Escolhe lá. Eu aplico, se você não tem nada, eu aplico. Agora eu fiz o desafio facelift, tem lá as sessões, tá? Tem os pacotes, e o último é o desafio facelift, que é de 20 dias aplicando a ferramenta. Todas elas incluem alguma sessão de barras, né? E tem lá o desafio facelift, que tem as sessões lá, o número de pacotes que quiser escolher, estamos disponíveis, e o desafio facelift. Não tem como não compartilhar isso, né? Aplicar em outros corpos, né? E Sim, rodar essa energia e deixar os outros corpos escolherem e receberem, se esse for o caso. Que acho que essa proposta, né? A gente está. Não é melhorar o mundo, é melhorar o nosso. E quando a gente melhora o nosso, a gente se dispõe, pelo menos, a retirar pelo menos essa questão do julgamento, eu acho que fica um pouco mais fácil. As coisas ficam mais rápidas, né? Então, é. a gente ir pelos Eu pensamentos é mais lento. Mas a gente ir pela energia, o que eu percebo, é muito mais rápido, conforme o pessoal, né, tem nas apostilas dos cursos, do Access, conforme no livro. Então, acho assim, né? O mundo está acontecendo de uma maneira muito dinâmica, as mudanças estão acontecendo. Só que a gente vai acompanhar isso se a gente escolher acompanhar isso. sim. Ninguém pode fazer pela gente, né? Tá aí tu que criou esses pacotes, essas formas de atendimento, então as pessoas podem escolher te buscar, fazer isso. Eu também trabalho, né, aplicando, faço os pacotes, faço os programas, né, de conforme a situação de cada corpo e de cada ser. Agora, dou as classes para quem quiser vir aprender para se auto-aplicar, para vir trocar aqui, para fazer troca com outras pessoas. Agora, o que é importante disso tudo, né? Busquem fazer escolhas mais grandiosas, porque ninguém pode escolher pela gente, né? Agora, quando a gente não escolhe, isso também é uma escolha, né? De só ser É, levada com as situações, de só ser feito das situações. Eu não sei se está fazendo, Lu, terminou acho que hoje ou ontem o Clube do Livro Sussurros do Corpo, que foi com alguns facilitadores. E o Daniel, eu não sei se foi no dia do Daniel ou se foi no dia do Gary, porque para vocês terem uma ideia, eu já vi, eu tô reassistindo, porque tá muito grandioso, eles entregaram muitas coisas nesse Clube do Livro, né? Dos Sussurros do Corpo. Como eu disse, eu não tenho certeza se foi o Gary que falou ou se foi o Dan, mas eles disseram assim, gente, se alguém está pensando em desistir, parar por aí, porque de repente não acessou linearmente o que está buscando, agora é a hora de não se parar. As coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida. Então agora é a hora da gente aproveitar essa onda e ir, entendeu? Então, vou deixar aqui três frases do Gary, né? Nunca desista, não não, se abandone e não se pare, né? Busque fazer escolhas por si, escolhas conscientes, escolhas de presença com o corpo. Lembrando que facelift é sobre isso, é sobre estar presente com o seu corpo, com a sua potência, com o seu propósito, né? Liberar aquilo que já não serve mais, que nem tu disse assim, ai, quanta nhaca a gente fica grudando. Então, tão dispostos a fazer escolhas mais grandiosas, esse é um convite que a gente está fazendo aqui, né? Uma das possibilidades, das infinitas possibilidades, utilizar essa ferramenta maravilhosa que é o facelift. é maravilhoso, Eu não, gente. Só quem deitou numa maca, fez um curso, ou deixou algum praticante correr essas energias durante alguns dias, sabe, entende mais ou menos o que é o facelift. E eu tive o prazer, né? Não me julgo por o tempo que eu não. Eu fiz o curso e engavetei,
mas a hora foi agora, então, assim, tenho usado a ferramenta e tenho usufruído muito dos benefícios, muito. Não acabou para mim o desafio ainda, porque eu continuo me aplicando consciência todo dia. Então, hoje eu estou diferente da última live que nós fizemos, e provavelmente, se eu tiver mais lives, provavelmente, né, e os conteúdos eu vou estar mais diferente, porque o Instagram é só uma ferramenta, né? Então, o negócio, a nossa vida é um negócio, né? Então, a gente começa a estudar as ferramentas e estar presente. Então, a consciência é muito além, né? Se amanhã o Instagram acabar, você não vai ter mais o seu movimento de entretenimento, não vai ter os seus pets que você está vendo os vídeos. É muito mais, entendeu? A energia é muito além do que a gente ficar só todo dia. Isso também é uma escolha, não tem nada de errado, cada um com as suas escolhas. Mas cada dia é isso aí, é você estar consciente com o seu corpo e ter a melhor encarnação possível. É isso que eu tenho feito, né? Eu escolho estar com o meu corpo, presente com o meu corpo. Então, assim, quem quiser ficar, topar comigo, se tiver um julgamento é porque tem alguma coisa em mim para ser trabalhada. Opa, recebo disso. Agora, fé no caminho, sucesso e vambora. E a gente não precisa mais ser o efeito disso e se embolar nisso e voltar pro trauma e drama, tudo de novo, e prende esse negócio tudo de novo. Sistema de sequência trifásica. Né? Porque isso, olha, esse foi um dos processos de começo do Axis de workshop que eu mais fiz, o de sequência. E vira e mexe a gente tem que fazer, né? Porque às vezes quando a gente vira um hamsterzinho de novo, a gente vira, fica rodando a mesma coisa, opa, isso aqui já aconteceu. E eu acho que quando a gente está na presença, é legal tu trazer isso, sabe? Porque não é que a gente não é alecrim dourado dos campos. Não, a gente tem muita coisa para olhar. Eu sou uma pessoa que eu não escondo isso de ninguém, eu me julgo pacas, e talvez seja por isso que eu seja tão apaixonada pelo facelift. Porque quando eu vou lá na frente do espelho e penso em julgar uma olheira, um pneuzinho, eu, opa, destruir, descrise e julgamento. Tá na hora de ativar as energias do facelift nesse corpinho. Então é sobre isso, né? Uma escolha a cada 10 segundos. Mas isso que tu trouxe eu acho legal, gente. Quem sabe para vocês que já tem essa ferramenta, né? Que tu seja hoje, que essa live, que a gente possa ser uma contribuição também para quem já tem, que está com isso engavetado. Gente, vamos puxar essas apostilas, esses manuais, né, das gavetas e vamos começar a aplicar, não só na gente, nos nossos pets, nos nossos familiares, nos nossos clientes, porque a hora é agora, né? O espaço é agora, né? Não vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Eu gosto do processinho, quando você falou a questão do espelho, quando você começa a já querer a ladainha, já começa a querer infernizar, aí eu já rodo um processo, né? Que é o todo julgamento, toda separação, né? Projeção, e faço expectativa. É isso aí. Esse processo tá todo dia e eu não deixo sempre tô com um áudiozinho, um processo, de vez em quando eu durmo com um looping. E não pode dar mole, não. É o tal do horário de vigiar mesmo. Tem que ficar na espreita mesmo e ficar. Porque senão volta tudo, né? Assim, você fica inconsciente. Então, é o processo de consciência que está presente o tempo todo. Você não está mais com pensamento, sentimento e emoção. Senão, barras, pensamento. Voltou a se julgar todo. Roda os processos. E é assim o tempo todo. E para mim tem sido leve e só colhendo os benefícios. E outra coisa, né? A gente vai. Claro que são anos de memórias que a gente carrega, né? Não só dessa vida, mas da nossa ancestralidade, de outras vidas que a gente teve. Então, assim, a gente vai carregando essas memórias. Isso não é usar uma vez e a tua vida vai ser cor-de-rosa para sempre. Não, gente. Quanto mais a gente utiliza, mais a gente treina essa musculatura, mais a gente vai acessando, até que, ok, vai chegar um dia que a gente passa a ser mais convite do que efeito. Só que foram anos funcionando como efeito dos meios, efeito da projeção dos pais, efeito da projeção do que a mãe sentia quando estava grávida da gente. Nós mulheres, então, que a gente já está lá, né? A gente já tem a memória de quando a gente está no útero, quando a nossa mãe está no útero da nossa avó. O que a nossa avó sente é passado para nós, né? Como quando a gente, através do óvulo da mãe. Então, assim, poxa, se a gente só falando dessa vida, nós não estamos nem entrando no quesito outras vidas. Então, olha como a gente tem camada de coisa que não é nossa e que a gente comprou como nossa, né? Verdade. Como limpar isso? Muito. O nosso convite é esse. O nosso convite, meu e da Lu, é usando os processos corporais do Axis, usando barras, usando facelift.
porque a gente está funcionando bem assim, né? Nós estamos aqui trazendo hoje realmente resultados nossos com essas ferramentas. Então, como não convidar mais pessoas para isso, né? Eu acho que é essa pegada. Como eu posso ser mais feliz e grata, Lu, em estar de novo nesse papo gostoso contigo, né? Expandindo um pouquinho do que é o facelift para nós. E assim, ó, quando tu quiser fazer outra live, quiser me chamar, tiver alguma ideia aí pra gente voltar a conversar de novo e compartilhar isso, ser uma contribuição para mais pessoas, eu tô aqui à disposição, viu? Assunto eu tenho. Bora! Processo a gente tem. A gente tem muita coisa. Acredito que você também tem. Muito, muito. Muito pra caramba beça. Tô à disposição, se quiser, se tiver mais alguma ideia. Quem for assistir essa live depois também, ou que está assistindo agora, que quiser nos sugerir algum assunto que gostaria que a gente abordasse, né? Eu tô disposta, eu acho que a Lu também, já vi que é das minhas, assim. Somos dessa, né? Somos dessa. Então, Vamos, cai. bora. Um beijo, tá? E até a próxima, então. Eu tenho Gratidão. agora só atendimento. Então, um beijo a todos e o que mais é possível com o facelift, que a gente Não não ainda se atentou, considerou. não É verdade. considerou. Então, Beijão. beijo.